Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gessé Ulisses, conhecido nas redes sociais como Gessé Gerês. Sou terapeuta holístico, analista corporal e comportamental. Estou aqui com a Sueli. Ela também é terapeuta, né? Eu vou pedir para ela se apresentar. E a gente vem conversando sobre as nossas técnicas e sobre relacionamentos. Então a gente resolveu fazer esse bate-papo aqui para poder trazer as nossas opiniões, as nossas visões sobre essas questões que algumas pessoas têm trazido para a gente. Então, Sueli, pode se apresentar, por Bom, favor? pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Sueli Velasco, sou psicanalista e terapeuta integrativa, trabalho com as técnicas Emotional Freedom Techniques, fitoterapia, energia das plantas e constelação na água, tanto para pessoas como para animais e como também para imóveis. E realmente nós estamos assim conversando muito sobre essa questão de relacionamento. O que está acontecendo com as pessoas? Nós chegamos à conclusão que muitas pessoas sentem um pouco de medo de entrar num relacionamento. Agora a gente está falando de relacionamento amoroso, né, Gessé? Sim. Tá. Aham. Então é isso, gente. Então eu acredito que a gente possa estar esclarecendo alguns pontos e vai ser um bate-papo, trocando ideias, que eu tenho certeza que vocês também vão aproveitar bastante esse nosso bate-papo. Uhum. Gessé, o que você acha que realmente anda acontecendo com as pessoas Uhum. nesse aspecto? Certo. Com essa visão que eu tenho, né, da análise corporal, o que que a gente entende, tá? Que o nosso comportamento ele é moldado pela vivência que a gente teve na nossa infância, né? Uhum. Então, durante a nossa infância, a gente se desenvolve em um ambiente e aí esse ambiente cria na gente esse perfil comportamental para que a gente consiga sobreviver nesse ambiente. Porém, é um ambiente que não é favorável para nós, tá? É um ambiente que nos estimulou de forma não negativa, mas meio que ali na marra, sabe? Uhum. E isso traz uma quantidade de dor para a gente. Então, a gente desenvolve esse perfil para se proteger dessa dor. E isso porque na nossa infância a gente não tinha essa capacidade de discernimento Uhum. e porque nós éramos comandados pelas pessoas que nos criaram. Sim, É sim, isso. E isso. agora, na fase adulta, nós temos a capacidade de compreender e de mudar esse cenário. Sim, exatamente. E aí o que que acontece? Agora, como adultos, a gente tem a responsabilidade de criar ambientes que sejam favoráveis para nós, que sejam favoráveis para esse perfil que a gente desenvolveu lá na nossa infância, tá? Porque isso é, ficou concretizado na nossa mente, tá? E é tão forte isso que fica gravado no nosso corpo, no formato do nosso corpo. Uhum. Então, nós que estudamos análise corporal, a gente consegue ler a história da pessoa olhando para o formato do corpo que ela tem, tá? E aí a gente consegue falar para a pessoa quais são os ambientes que vão ser favoráveis para ela, quais ambientes vão ser desfavoráveis, ou seja, ambientes que vão trazer dor para ela, tá? E a gente consegue dizer também quais são as adaptações que ela precisa fazer para tornar um ambiente desfavorável em um ambiente favorável, tá? Então, o que acontece hoje é que as pessoas não têm consciência disso, tá? Não têm consciência de que elas podem buscar esse ambiente, elas podem transformar o ambiente no qual elas já estão, e aí elas, para fugir da dor, preferem não buscar. E de minha parte, Gessé, eu sempre procuro, assim, conhecer o histórico Uhum. das pessoas, né? E quando a pessoa começa a narrar algum acontecimento, eu falo, espera um pouquinho, tá aí, acredito que a gente tenha encontrado a razão pela qual hoje você está agindo assim, assim, e que você mesmo chegou à conclusão que não está te fazendo bem, e muitas vezes não se chega a essa conclusão, né? Uhum.
E por isso buscamos terapias e, enfim, o auxílio de profissionais. Sim. Por outro lado, Gessé, eu tenho pensado assim, se nós trazemos também emoções negativas, vamos chamar de emoções negativas, Uhum. nós também trazemos as emoções positivas e boas e Sim, alegres. sim. E por que a gente não faz prevalecer as emoções positivas, então? Uhum. Acho que mais para frente a gente fala um pouquinho sobre essa questão do medo que as pessoas têm de buscar a verdade delas. Mas, assim, por hora, o que você acha? Não traríamos também as emoções positivas e não deveríamos enaltecer essas Sim, emoções? sim. Então, a gente tem esses dois lados dentro da gente, né? A gente tem o lado positivo, que na análise corporal a gente chama de recursos, Uhum, tá? Que são as potências que a gente tem e que a gente desenvolveu junto com o nosso perfil comportamental, tá? E, ao mesmo tempo, tem a parte negativa, que é a dor que a gente tem, tá? São as dores emocionais que fizeram com que a gente desenvolvesse esse perfil também, tá? É, e aí o que que acontece? Eu tenho essas duas coisas. Só que para o meu recurso poder vir à tona, eu preciso de um ambiente favorável para que esses recursos possam existir. tudo bem. Então, como nós estamos falando em relacionamento amoroso, é mais fácil você detectar esse ambiente que é favorável ou você ainda, tomado pela emoção de ter alguém, de repente você faz muito tempo que não conhece ninguém, aí você conhece e acaba começando a gostar da pessoa, começando a se alinhar com alguns pensamentos. Isso é mais fácil, é mais difícil de detectar, ou a emoção também toma conta da gente nesse processo todo? Tá? Eu acho assim que essa parte de emoção e razão, elas sempre vão existir dentro da gente. Uhum, E tem uma coisa que eu não gosto nada, 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 e que está muito comum hoje, que o uhum. pessoal fala que a emoção é o vilão e a razão é o mocinho. Não, Eu não. odeio isso, Aham, tá? Eu não gosto desse tipo uhum, de figuração, uhum, tá? A emoção e a razão, elas precisam existir dentro da gente. Tudo bem que algumas pessoas são um pouco mais racionais e outras são um pouco mais emotivas, né, emocionais. uhum. Então, salvo as proporções, existem os dois dentro da gente. E a gente precisa fazer com que esses dois lados se conversem e não se conflitem. Tá, mas daí eles se equivalem, na sua opinião, ou eles são equivalentes? É aquilo que eu falei. Algumas pessoas vão ter um lado mais forte do que o outro, Sim. tá? Mas essa conversa entre os dois lados precisa existir. E a pessoa também precisa ter noção de qual dos dois lados é mais forte para ela, para que ela saiba fazer essa balança, entendeu? E como é que você faz isso, por exemplo, sozinho? Sem você ter um terapeuta, sem você ter um profissional? Tá. Sozinho é muito mais difícil, tá? Por quê? Além da gente, a gente vai ter os nossos conflitos internos, né? Que é aqueles conflitos de mim comigo mesmo, sabe? De, por exemplo, por que que eu fiz isso agora? Ai, putz, eu não acredito que eu fiz isso de novo. Sabe? É esse tipo de conversinha que a gente tem com a gente mesmo. Então já tem esse conflito que a gente tem que lidar. Fora esse conflito, é o conflito externo. Então, eu fiz isso. E aí eu olho para isso e falo, ok, beleza, já foi. Não tem mais o que fazer. Chega um outro aqui, fulano, fala, não acredito que você fez isso. Então, percebe? Tem dois conflitos que a Uhum, gente precisa uhum, lidar. Então, sozinho é mais difícil por causa disso, uhum. tá? Então, a pessoa vai ter que ter a maturidade e a responsabilidade de se olhar com calma, de olhar para esses conflitos, principalmente os internos, e falar assim: peraí, vamos lá.
Isso está errado na visão de quem? Isso está errado para quem? Sim, porque Né? me parece, a gente vê isso o tempo todo, né? Que não existe verdades e mentiras, porque a sua verdade pode não ser a minha verdade. Sim. E o que é mentira para você pode não ser para mim. Uhum. Tanto é que a sociedade ela anda alvoroçada com uma série de situações que nós podemos olhar e falar, nossa, o que está acontecendo? E para quem está fazendo, está absolutamente normal. Uhum. Estou falando de vários âmbitos, né? Então, se você tem essa maturidade, talvez você consiga chegar nesse equilíbrio. Uhum. E se você não tem essa maturidade? Aí você tem que, é o que eu falei, você precisa se olhando com calma e ir se tratando com o tal do autorrespeito e autoaceitação que a gente fala tanto. E o autoconhecimento, então? Entra o Sim, autoconhecimento. aí o autoconhecimento Ele vai se desenvolvendo. ele vai se desenvolver a partir dessa autoaceitação. Então, primeiro eu tenho que me olhar e falar assim, calma, peraí, vamos olhar para isso que acabou de acontecer aqui? Tá bom, eu fiz isso novamente. Beleza. O que que eu posso extrair daqui? Uhum. Por que que isso aconteceu desse jeito? Sabe? Não chegar já com paus e pedras e, eu fiz isso. Não, não. Calma, respira fundo. Peraí, eu fiz isso de novo. Ok. O que aconteceu para eu fazer isso de novo? Tá, Bem? então aí o autoconhecimento ele te traz o equilíbrio. Sim, O equilíbrio sim. para você agir assim ou assado. Uhum. Quando você não consegue esse desenvolvimento, é que entra o trabalho da gente também, Sim. inclusive o trabalho da gente. Não só para você estar potencializando isso para a pessoa, como realmente, muitas vezes, mostrando de alguma forma, não sei, né? Por quê? É, conta muito Conta muito o que acontece no nosso externo, sim, como você falou, mas conta muito tudo que vem de dentro da gente, Sim, de com gente, certeza. né? Uhum. Do interno da gente. E o interno, muitas vezes, a gente tem que desabrochar ainda, a gente não conhece Sim. Por o quê? nosso Porque interno. a gente aprende a lidar com as nossas questões como? Vendo como as pessoas à nossa volta lidam com elas. Os nossos pais são os maiores exemplos, ou quem nos criou são os maiores Sim, exemplos da gente. o ambiente que a gente teve na nossa infância, e quando eu falo de ambiente, eu não estou falando de espaço físico, tá? Eu estou falando de memórias, pessoas e lugares, tá? Então, essas três coisas juntas formam o ambiente que a gente foi desenvolvido, Uhum. tá? Então, esse ambiente ensinou para a gente como lidar com as nossas questões. Então, a percepção que a gente tem de nós mesmos é uma percepção externa. É como as pessoas me viam e como que essa visão chegou para mim. Sabe? A gente não teve uma conversa do tipo, olha, você está passando isso? Você já tentou entender por que você está sentindo isso? Por que você está... São poucas crianças que passam por uma psicopedagoga ou alguma coisa assim, que tem uma conversa desse tipo com a criança. E quando você, por exemplo, como terapeuta, né? A gente como terapeuta, o meu nicho são mulheres. Eu prefiro Uhum. trabalhar com as mulheres. Não tenho nada contra os homens, absolutamente Uhum. nada, tá? Mas acho um pouco que as minhas terapias eu prefiro trabalhar com as mulheres. Eu acredito que elas são bem mais aceitáveis. Então, torna-se muito mais eficiente para elas, né? Eu também, de repente, sendo mulher, não sei, e para mim como terapeuta. Uhum. Isso não acho que seja vaidade. Acho que assim é você falar, puxa, que legal, eu estudei, eu fiz, eu conheço e agora eu estou podendo auxiliar as pessoas. Uhum. Mas isso, você atende homens e mulheres? Sim. E quem é que corresponde mais a essas terapias, que dá um retorno legal para a vida da pessoa? O homem ou a mulher? Ou tanto faz? Como é que funciona Tanto isso? faz, é que assim, os homens, eles têm um pouco mais de, vamos dizer assim, um pouco mais de dificuldade para poder chegar numa terapia,
né? Então é mais difícil a gente alcançar eles e falar com eles. As mulheres respondem um pouco melhor por causa disso. Elas buscam mais essas. Então, você acha que essa questão, que nós não somos de relacionamento, é amoroso, então você acha que essa dificuldade de aproximação está sendo mais o homem de se aproximar da mulher do que a mulher se aproximar do homem? Porque eu vejo as Não. mulheres reclamando muito dos homens. Então, por causa disso, entendeu? As mulheres, elas externam mais, tá? Elas buscam mais. Os homens, eles internalizam muito. Então, eles têm aquela ideia, né, de que o homem tem que ser autossuficiente. Então, tem esse negócio de que, eu tenho que dar conta de tudo sozinho, sabe? Então, fica um pouco aquele negócio, se eu for até uma terapia, eu não vou estar sempre homem o suficiente. Então, a gente precisa vencer esse bloqueio primeiro, para depois poder começar a conversar com eles. Uhum. E as mulheres já não, as mulheres já buscam mais, elas conversam mais, elas veem algumas postagens e já vai atrás, acontece isso e isso comigo, já vi acontecer assim, assim, assado. O homem já não, ele olha, ele vê lá a postagem, ele até pode achar interessante, vou tentar fazer em casa, entende? Então, por isso que é mais, mas o que eu vejo muito, tá, que acontece nos relacionamentos, é uma falta de comunicação. Tá? Não é falta do tipo, a gente não conversa. É uma falta de comunicação de entendimento, tá? Porque comunicação é isso. Um fala, um transmite, o outro recebe. Aí um transmite, o outro recebe, né? Então tem uma questão de interpretação aí, meio escondida. Uhum. E essa interpretação é que é falha hoje. E você acha que depois do advento do mundo virtual, me parece que isso ficou um pouco mais latente, né? Porque ao mesmo tempo que você tem uma facilidade muito grande de conhecer as pessoas, você tem a dificuldade de se expressar. Se você põe ali uma vírgula, essa vírgula pode ser entendida como um ponto de interrogação, ou eu não quero mais, ou chega para lá. Não está dificultando? Então, ao mesmo tempo que a internet faz com que você conheça o mundo, faz com que você fique restrito a algumas situações que, de repente, nem são, que poderiam ser favoráveis e que não se tornam favoráveis. Sim, sim. Acontece bem isso, né? É, e aí também, né? O que que acontece, né? Quando essas coisas acontecem, a gente precisa se abrir para poder conversar e chegar e falar, olha, eu entendi assim, assim, assado. Uhum. Foi isso que aconteceu? Porque quando a gente não faz isso, a gente cria um limbo ali, um limbo de interpretações que aí fica aberto para cada um entender do jeito que quer. Terrível isso. Sim. E já aconteceu isso comigo também, Uhum. tá? Já Uhum. aconteceu isso comigo também. Comigo também. Da gente tá lá conversando, de repente falou uma coisa e fica naquele de, e agora? E será que foi isso? Será que não foi? Aí tem aquele medo Perguntar. de perguntar, o medo de desagradar. Mas se eu perguntar, o que que a outra pessoa vai pensar? Será que vai falar isso? Será que vai falar aquilo? Aí prefere não falar nada. Só que quando a gente não fala nada, abre esse espaço de interpretação, onde um interpreta de um jeito, o outro do outro, e não tem a sintonia, entendeu? E acaba criando a bendita bola de neve, né? Sim. Que você vai levando, e empurrando, 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 e de um A vira ABCD e começam as discussões, Uhum. né? E você acha, então, que a gente ainda tem a possibilidade, depois de tudo isso, a gente tem possibilidade de ter bons relacionamentos? Sim, possibilidade sempre tem. E o principal é a gente se abrir para essas possibilidades. O, o mais importante disso tudo. Porque é o que eu falei, a gente fica com esse medo de desagradar, esse medo de. Ou então,
achar que para coisa dar certo, a gente tem que só agradar, só fazer tudo certinho. E esse comando que vem na mente da gente, eu vejo as mulheres reclamando. Existem grupos que as mulheres só reclamam. Outro dia eu dei minha opinião. Eu falei, olha, se vocês continuarem só reclamando, possivelmente vocês não vão encontrar ninguém, Uhum. né? Porque eu não posso ter essa concepção de que todas as pessoas são iguais, Sim. porque as pessoas não são iguais. Uhum. E isso não se trata de você defender ou o sexo masculino ou o feminino. Sim. É uma visão que eu tenho Aham. a respeito do mundo. Eu acredito que existam pessoas boas, pessoas confiáveis, que a gente ainda consegue se relacionar, Uhum. e pessoas que é melhor a gente não se aproximar porque não está muito enquadrada nos padrões da gente. Sim. E quando não estão enquadradas, torna-se um pouco mais complexa a relação. É Uhum. isso, Sim, né? isso mesmo. Não é? Ah, eu Aham. vejo lá. Eu não quero ninguém que fume. É um direito que a pessoa tem, escolher uma pessoa que não Uhum. fuma. Mas daí também eu não estou limitando isso, eu não estou criando barreiras ou é uma escolha e acabou? Então, se for, qual é a diferença de barreira e escolha? Escolha é quando a gente faz isso de forma consciente. Uhum. Ah, eu sei dos riscos e dos prós e dos contras de eu estar fazendo essa escolha. Tá? Limitação é quando eu faço de forma inconsciente, tipo, para me proteger. Tá? Então, assim, eu não quero isso. Ah, não, mas tenta, testa, vamos, experimenta para você ver o que é que você. Não, sai fora, jamais, não sei o quê. Isso é limitação. Você não está nem abrindo um espaço para que isso exista na sua vida. Então, eu vou voltar um pouquinho nessa sua concepção. Então, quando, por exemplo, eu vejo que tem muitas pessoas que não querem fazer terapia, mas que Uhum. conhecem qual questão que está prejudicando até que ela possa caminhar uma vida mais leve, não digo em plenitude, não sei se a gente chega lá, né? Mas uma vida mais leve, mais alegre, enfim. Porque a terapia, ela dói? A Uhum. terapia dói? Sim, Ela dói, mas ela é boa. sim. É igual quando você se machuca, vamos supor, e aí faz um corte, e enche de sujeira ali. Você não vai ter. Ah, Uhum, dói, não dói? Ah, uhum. antigamente, na época do mentiolate, doía até mais, né? Doía. Então, Mas mas hoje a era gente, e necessário. hoje a gente passa uma planta medicinal, né? Essas plantas que eu trabalho com elas e a gente pode resolver também, tudo bem. Mas sim, interessante. Entende? E muitas vezes eu penso assim, eu já fiz algumas apresentações e eu falo, gente, olha, eu vou sortear aqui uma terapia, né? Vamos lá. Me procure, por exemplo, o meu celular. A pessoa procura e fala assim, olha, eu não tenho o que trabalhar. Hum, Falei, legal, parabéns, porque eu, como terapeuta, tenho que trabalhar. Você, como terapeuta, tem que trabalhar também. bastante. Você tem um terapeuta? Tem. Eu também tenho, a minha terapeuta. Aliás, a Mari, a minha terapeuta, que eu amo, Mari. Então, o que que acontece? Hoje mesmo de manhã nós tivemos, né, assim, um papo. Então, o que que acontece? Como é que a gente tem que fazer? Como é que a gente resolve tudo isso, então? Primeiro que É um assim, conflito, não é um conflito? mas assim, a gente precisa respeitar a escolha das outras pessoas também. Uhum, Então, assim, porque o que que acontece? A dor e a beleza de ser quem a gente é, só a gente sabe. sim. Então, assim, se a pessoa conhece aquela dor, sabe que aquilo não tá legal, mas não tem forças para lidar com aquilo, é porque o negócio é tenso, entende? E se a gente forçar a pessoa a olhar para aquilo, a gente vai limitar a força daquela pessoa. Quando a gente respeita a, a pessoa por ela não dar conta daquilo, a gente abre espaço para que ela possa se desenvolver, para que ela possa ver essa força que a gente vê nela. E você acha assim que como que você vê a terapia? Eu muitas vezes
eu não consigo extrair, mas a gente tem que ir questionando, tem que ir trabalhando com as técnicas, de uma hora você extrai. A questão é essa, vamos trabalhar. Aí, mas as pessoas escondem muito, né? Uhum. As pessoas escondem muito isso. Sim. E é por vergonha, é por medo de mudar uma situação que ela já está estabilizada, porque a gente tanto se acostuma com o bom, como o Uhum. ruim, como não é? A gente acostuma com isso, né? O ser humano tem essa capacidade, né? De se acostumar com o que é bom e com o que é ruim. Tá. Pode ser tanto essa questão de que a pessoa se acomodou naquela situação, como também pode ser, ó, eu estou me protegendo de Uhum, uma dor que eu já vivi. uhum. Então, para me proteger dessa dor, eu prefiro não olhar para ela. Eu também não quero mais voltar, eu quero Uhum. ficar quietinha na caixinha do jeito que tá. Sim, tem essas duas questões, entendeu? São vertentes diferentes É, e ao mesmo tempo poderosas, né? sim, sim. Para a vida da pessoa. Aí a gente precisa mostrar para essa pessoa qual é o valor dela enfrentar essa situação. Uhum. E para que ela veja esse valor nela também. Então, o que é isso? É medo de você se relacionar ou de você trazer à tona acontecimentos do passado? Então, tem essas duas vertentes, né? Tem tanto o medo de trazer à tona aquilo que a gente já viveu, né? Que é um pouco do que você falou antes, né? Aí eu começo a criar aquela ideia de que todo mundo é igual. Então, o relacionamento não vai prestar porque homem não presta, ou mulher não presta, ou sei lá, casamento não serve para nada, né? E aí a gente cria essa barreira, porque eu não quero reviver o que eu já vivi. Só que a gente esquece que a vida é possibilidade, né? Então, eu não viver aquilo que eu vivi, é só eu fazer diferente. Não quer dizer não fazer mais. Fazer de uma forma diferente, com os ajustes necessários para que a coisa flua de uma forma diferente. E por que que existem pessoas, aí você vai falar, as pessoas são diferentes, mas tem pessoas que elas são mais resistentes a mudanças, né, Gessé? Uhum. São muito resistentes. E para você, muitas vezes, estar se relacionando com alguém, você tem que abrir mão, né? Muitas vezes, eu não vou dizer para você daquilo que você gosta, porque daí também você não vai ser autêntico, mas é, conciliar, talvez, o que a pessoa pensa com aquilo que você pensa e chegar no bom termo. Sim, Seria isso. exatamente. Porque se também você deixar de ser você, Esse é um ponto legal, porque assim, ó, eu não posso deixar de ser quem eu sou. A pessoa que vai ficar comigo também não pode deixar de ser quem ela é. uhum, Aí, como que a gente ajusta? Então, precisa fazer um ajuste. Precisa sentar e conversar e falar, olha, para mim precisa ter isto, isto e isso. Aí a outra pessoa vai vir e vai falar, ó, para mim precisa ter isto, isto e isso. E aí cada um vai sentar e vai falar assim, ah, tá bom, então vamos esquematizar assim, assim, assado? A gente encaixa essas coisas assim, 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 ó. Pode ser? Ah, pode. Ou então vamos testar? Vamos ficar um mês fazendo desse jeito? Depois, se não der certo, ou a gente viu que não deu certo, mas aí pelo menos eu tentei. Eu não criei aquele bloqueio, igual eu tinha te falado, né? Porque tem o bloqueio e tem a escolha. Escolha é quando eu falo, ó, eu não quero porque eu sei que não vai funcionar. uhum, Por que eu sei que não vai funcionar? Porque eu já fiz, eu já testei, eu já uhum, experimentei. uhum, Eu não estou fugindo daquilo, entende? Só que para isso eu preciso me abrir para viver isso, para poder fazer esse ajuste, tá? É, e aí a gente encaixa as coisas, tá? Eu me perdi um pouquinho no que eu estava pensando. Mas é essa a questão, entendeu? uhum. Eu não posso mudar quem eu sou, a outra pessoa também não. Então a gente precisa criar um ajuste para que a gente possa se encaixar, tá?
Eu costumo dizer que relacionamento é como montar um quebra-cabeça. Cada um tem o seu formato, cada um tem a sua forma, o seu jeito. Então, se a gente tentar encaixar as peças lá de qualquer jeito, não vai dar. E isso que você está dizendo, voltando assim, meio segundo atrás, não significa que a mulher deva concordar com tudo, porque aí entra um pouco a questão da violência doméstica, que a mulher não é obrigada a concordar com a violência doméstica, mas a gente vê muitas mulheres se submetendo a essa situação, porque falam que não tem uma oportunidade, e a gente sabe que no Brasil não existem tantas casas acolhedoras de mulheres vítimas de violência, né? Mas existe toda essa questão também que você pode tomar coragem e denunciar a violência. É delicada essa questão, né, Gisele? Sim, é bastante delicado. Mas é o que você falou. Não, eu não posso concordar com isso, porque lembra que eu falei que existe um ambiente desfavorável e Uhum. um ambiente favorável, né? Para mudar esse ambiente de desfavorável para favorável, a gente tem que sentar, conversar e fazer acordos, fazer os ajustes. Se não há possibilidade de fazer esses ajustes, não há possibilidade desse ambiente mudar de desfavorável para favorável. Muito difícil. É quase impossível. É quase impossível, porque um relacionamento é feito de duas pessoas, não de uma só. Então, o relacionamento ele não vai mudar pela força de uma pessoa, vai mudar pela força das duas. Então, por isso também que os casamentos eles se dissolvem com tanta facilidade. Sim, sim. E antigamente, quando perdurava mais, seria pela necessidade da mulher se manter economicamente, às custas do homem, porque há muito tempo atrás as mulheres também não trabalhavam só dentro de casa, né? Hoje está diferente, hoje é uma porcentagem muito grande de mulheres que são responsáveis pelas suas casas, pela educação dos filhos e tudo mais, né? Uhum. Mas completa um pouco isso. Tá. É, assim, o relacionamento, ele não tem um relacionamento de uma pessoa só, Sim. porque é uma relação. Eu preciso fazer um laço com alguém, preciso criar esse vínculo, tá? Então, precisa ter duas pessoas para a gente poder ter uma relação, E duas né? pessoas abertas para que aquilo aconteça. Sim, Porque se abertas e uma responsáveis por aquilo, irresponsáveis, tá? Porque mais importante de né? tudo isso é isso. É, As duas pessoas são responsáveis por aquilo, pela escolha que elas estão fazendo de viver e criar essa relação, tá? Então, uhum. desde o começo, desde o momento em que eu faço a escolha de ter um relacionamento, eu já estou tomando essa escolha baseado nessa responsabilidade recíproca. Tá? Não adianta nada eu ir lá, colocar uma arma na cabeça de uma pessoa e falar, você vai casar comigo. Eu não estou criando um relacionamento. Não, lógico. Ou estou criando um relacionamento à base de violência e de medo. Abusivo, abusivo, Entendeu? abusivo. Então, percebe que a semente que está sendo usada para criar essa relação, ela também conta. Tá? Então, as duas pessoas precisam ter consciência de que elas fizeram essa escolha junto. Tá? Não tem. Porque senão acontece aquilo. Ah, eu fico. Igual, vou voltar lá um pouquinho no começo da nossa conversa. Né? Tem muitas pessoas que reclamam disso, reclamam daquilo, reclamam de não sei o quê, reclamam de não sei o que lá. Eu costumo dizer para todos os meus clientes: Uhum. quem busca culpado não encontra solução. Sim, Tá? sim, eu também digo isso para os meus. Então, assim, se eu ficar reclamando, 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 botando a culpa em todo mundo, eu vou encontrar um monte de culpado
e não vou encontrar nenhuma solução. Aí a gente esquece dos 50% aqui e dos 50% aqui, Uhum, né? uhum. Ah, você foi responsável? Não, não, meu marido, meu ex-marido lá, foi responsável pela nossa separação. Mas e daí, você não foi responsável nem um pouquinho? A partir do momento que eu não faço uma escolha, eu estou escolhendo deixar que os outros escolham Uhum, por mim. uhum. Tá? Então, não tem jeito. Sempre existe uma escolha. Até mesmo não querer escolher. Isso também é uma escolha que eu posso fazer. Só Sim, que eu tenho que ter consciência de que eu estou fazendo essa escolha. Ah, eu estou deixando as pessoas escolherem por mim. Mas isso me faz feliz ou não? E aí eu tenho que ter autorresponsabilidade e falar, peraí, não está fazendo bem. Então eu preciso fazer alguma coisa aqui, eu preciso fazer algum ajuste para que eu tome essa responsabilidade e eu possa fazer as minhas escolhas com mais consciência, com mais certeza do que eu estou escolhendo. vamos entrar num assunto mais delicado para a gente fechar? Porque eu estou conversando com você, né? Aham, E eu converso com muitas mulheres sempre. Traição. Por que os homens traem tanto? tá. Esse é bem complicado, né? Vamos lá. Vou perguntar para você, vou perguntar Não, para quem, né? tudo bem. É assim, igual eu falei. Desculpa, só cortando. Eu só te fiz essa pergunta pelo que veio antes, o assunto que veio antes. Uhum, As mulheres normalmente falam, meu marido fez isso, fez aquilo, abandonou, blá, 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 né? E a culpa acaba caindo sobre o homem. E o tema que se discute sempre é a traição. uhum. Por isso eu te perguntei. Tá. Então vamos lá. É, olhando por esse âmbito de que o relacionamento é criado por duas pessoas e para ele se manter é preciso haver espaço para que essas duas pessoas existam, para que essas duas pessoas tenham Uhum, força e alimentem esse relacionamento juntas, uhum, tá? O que que acontece? Quando uma dessas duas pessoas acaba querendo dominar o relacionamento, ela começa a tirar espaço do outro, tá? Quando um desses dois perde esse espaço, a única solução que essa pessoa encontra é procurar espaço. tá, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes é deliberada essa traição. Ah, entendeu? Ah, deixei de gostar. Tá, Tá. mas por que deixou de gostar? Não, eu não sei, são vários os motivos, né? Então, São aí é que diversos tá. motivos, Esse é o né? ponto, entendeu? É o que eu falei. Quando a gente busca culpado, a gente não encontra solução. Se a gente for discutir aqui quem é o errado da história, a gente vai achar quem é o errado. E aí? O que que isso vai mudar nessa história? Nada. Nada, entendeu? Uhum, Então, qual é a solução para isso? Entender que para um relacionamento existir, precisa existirem duas energias que alimentem esse relacionamento. Quando uma dessas duas energias sobrepõe a outra energia para de fazer efeito, e aí ela precisa existir. Quando a segunda energia para de existir, o relacionamento morre, ele para de existir também, tá? uhum, Então, a gente precisa de volta naquilo que a gente falou um pouquinho antes também, uhum. tá? Ah, eu não quero mais saber de relacionamento porque relacionamento não serve para nada, só traz dor de cabeça. Por que que relacionamento só traz dor de cabeça? Porque eu não me abro para que existam duas energias influenciando aqui. Sim, eu acho muito interessante, e vem bem a calhar, você está falando, com a minha ideia agora. Engraçado que quando você está casado, tá tudo bem, né? Ou não tá, não sei. Aí Uhum. você se separa, nossa, vem todos os nomes possíveis, né, das vítimas da situação. Já percebeu? É, Era isso, não quero falar mais. Blá, 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 blá.
né? Como se realmente aquela relação não fosse sua, fosse Uhum. só da outra pessoa. Uhum. E não estou falando só do homem ou da mulher. Sim, sim. Ambos agem dessa forma, Uhum. né? Então, dá a impressão de que realmente você estava numa relação sozinho, ou Uhum. sozinho. É verdade. E aí, quando é essa relação única, ela não tem força para existir, ela não tem nada que suporte ela, entende? Porque uma relação de uma pessoa sozinha, o que é? É a vida de uma pessoa solteira. Tranquilo. Então, não vai ter valor. Entende? E o que, que a gente pode dizer para esse monte de gente que está nos assistindo, as mulheres, principalmente, que são o meu nicho principal? O que, que Uhum. você diria, enquanto homem, o que você diria para as mulheres? Eu diria assim, ó, acreditem na força que vocês têm, tá? Não neguem essa força, só que ao mesmo tempo se abram para que vocês recebam essa outra energia, tá? Porque uma coisa é uma força sozinha, outra coisa são duas forças atuando juntas, tá? Só que só vai poder ter essas duas atuações se houver esse espaço, se houver essa abertura. E eu diria para os homens o seguinte: conceder essa abertura para as Uhum, mulheres, uhum. né? E muitas vezes conceder a si mesmo Sim, essa sim. abertura. Olha, vamos sentar, vamos conversar? Ah, discutir relação, gente, sinto muito. Mas precisa É, discutir no bom sentido, conversar, chegar num acordo comum. Quando a gente quer ir no restaurante comer alguma coisa, normalmente a gente fala: o que que você quer comer? O que que você quer comer? Ah, eu quero, sei lá, comer peixe, eu quero comer carne bovina. Ah, peraí, mas que tamanho que é esse peixe? Esse prato dá para dois? Ah, então tá bom, vamos comer só o peixe. É mais ou menos isso, né? é, É mais ou menos isso. é. Então é isso, gente. Espero que a gente tenha feito algumas considerações, que vocês tenham gostado. A gente pretende fazer outros vídeos, trazer outros assuntos. Vocês também podem nos dar ideia do que a gente pode estar trazendo para vocês. Uhum. E foi muito bom essa conversa. Obrigada, Gessé. Eu que agradeço pelo convite, pelas pessoas que estão nos acompanhando aí, assistiram até agora. Muito obrigado. E como a Su falou, podem mandar as dúvidas de vocês aí, que isso vai ser muito legal para a gente. A gente não só vai responder, como vai também acolher as Sim. ideias para que a gente, se vocês gostarem, para que a gente fale de outros assuntos que sejam também importantes para todo mundo, que a função do terapeuta é sempre essa, gente, é, levar assuntos gostosos, assuntos que estão aí acontecendo, e pelos estudos a gente às vezes tem uma visão que pode estar auxiliando, e que também vocês também nos auxiliam com a visão Uhum. de vocês, porque é uma troca de experiência. Tá bom, gente? Até mais então. Tchau, muito obrigado.